E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise do preço do Bitcoin, ver algumas situações que eu tô achando um pouco estranho, tá? É um momento parecido antes da quebra da FTX. Eu vou falar para vocês o motivo, tá? Se você assistiu o meu vídeo anterior que eu falei da bolha das shitcoins, né? Ou seja, as meme coins, você se ligou. Lá eu falei da possibilidade de topos duplos no preço do Bitcoin, um rompimento da linha de tendência de alta, né, do médio prazo. E nesse vídeo eu quero falar também dessa bolha, do porquê o Bitcoin ele está caindo e se ele realmente vai continuar caindo ou não. Vou fazer também uma análise de sentimento e ver onde que as baleias estão colocando ordens de compra, porque isso é importante, né? E a gente sabe que quem dita, né, a tendência do mercado geralmente é uma tendência de manipulação ali das grandes baleias, aqueles que detêm grande quantidade de Bitcoin, beleza? Nesse momento ele está cotado aqui em 67.060. Vou colocar alguns pontos importantes. Primeiro, tivemos o halving, ok? Depois a gente pode observar essa estrutura de alta com um toque, outro toque aqui, um quase toque, dois toques aqui. E nesse momento ele está quase rompendo, praticamente rompeu, né? A gente precisa de uma resposta rápida para que esse rompimento não aconteça. Já a gente vai analisar uma situação parecida com essa no passado. Antes de aí pontuando isso daqui, a gente precisaria traçar um Fibonacci, o que ficaria bem feio, mas eu não vou fazer isso nesse momento porque pós-halving a gente passa por um processo de acumulação mesmo, tá? Então não vou nesse momento. Mas vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, tá vendo essa linha branca aqui? Veja como essa linha branca aqui ela é importante, ó. Ela é tanto um suporte quanto uma resistência. Aqui ela foi e voltou, aí rompeu, depois ficou batendo nela como suporte, depois caiu, depois novamente resistência, aí foi, bateu nela, rompeu, foi lá para baixo, aí depois foi resistência, aí voltou para cá, aí rompeu, aí a gente volta para cá de novo, fica batendo, e veja, se a gente romper exatamente esse 67, a gente perde esse suporte, rompe essa linha de tendência de alta verde aqui e a gente vai estar fazendo uma coisa muito feia, que seria o gatilho de um topo duplo. Dois topos aqui, ó. Esse topo aqui e esse daqui. Exatamente esses dois topos. E aí a gente precisaria fazer uma projeção para baixo, mas a gente vê que a gente nem precisa projetar, né? Porque o preço vai diretamente para essa região aqui de suporte. Essa outra linha branca aqui, que está na faixa de 63 mil dólares. Feita essa análise, a gente pode olhar aquele indicador TK Cross. Se ele rompe isso daqui, que já está rompendo, a tendência é ele buscar esse TK Cross. Seria algo muito feio ele perder essa região de 64, 63, mesmo essa região de suporte, um topo duplo. Se perder, ele vem para baixo. E eu vou mostrar para vocês que isso deve acontecer por causa das ordens das baleias. Eu vou mostrar onde que elas estão querendo comprar o preço, tá? E o que a gente não quer ver é isso daqui, tá? Ele perdendo essa linha amarela aqui de baixo de 61. Por quê? Porque a gente estaria, ó, engatilhando um topo duplo maior. Ou seja, esse topo aqui e esse outro topo aqui em cima. Ou seja, esse topo e esse topo aqui. Tá vendo, ó? O que seria muito feio, tá? Seria algo bem negativo mesmo, tá? Saldo de Bitcoin das corretoras, né? A gente tinha o fluxo de Bitcoin saindo das corretoras, que é o que está acontecendo agora, e o preço também caindo. O que significa isso? Significa que as pessoas estão com medo de deixar Bitcoin nas corretoras. Além disso, acontece uma diminuição da oferta, ou seja, tem menos Bitcoins para serem negociados, mas o preço continuava caindo. O que aconteceu era que a própria FTX vendia Bitcoins falsos. Como funcionava isso? Basicamente você comprava Bitcoin lá dentro, a corretora te deva o Bitcoin, ou seja, eu sei que você comprou Bitcoin aqui dentro, mas eu te pago depois. Qual é o problema disso? Bitcoin ele tem uma quantidade
limitada, não na sua quantidade, mas sua oferta, ou seja, não é tão fácil assim, ou seja, como ele é escasso no sentido da sua produção, né, ele é difícil de você comprar, você teria que dar uma oferta muito mais alta para você captar aqueles bitcoins que se você vendeu antes. Se a gente analisar aqui essa linha verde, esse gráfico verde, ele é a oferta de bitcoin dentro das corretoras. A gente teve uma grande oferta aqui e o preço caiu. Normal, você está jogando bitcoins para dar liquidez à oferta. Normalmente, você tem mais um produto em ofertando, logicamente ele vai cair de preço. O que aconteceu aqui? Ó, a oferta diminuindo, ou seja, saída de bitcoin das corretoras e o preço subindo. Só que o que aconteceu aqui? Vamos analisar aqui, olha, a oferta de bitcoin nas corretoras caindo, o preço lateral, pode acontecer tudo bem. E nesse momento aqui, a oferta caiu muito mais, a quantidade de bitcoins despencou. E o que está acontecendo com o preço? O preço, logicamente, subiu, mas nesse momento está caindo. Veja só, você tem bitcoins, menos bitcoins para ser ofertados, e mesmo assim o preço está caindo. O que significa isso? Será que tem alguma corretora que está começando a emitir recibos de Bitcoin ou te devo Bitcoin? Isso é um problema e o mercado começa a enxergar isso. Quando ele começa a enxergar isso, o que acontece? As pessoas começam a retirar Bitcoin das corretoras. Além disso, começam a vender, já que você está ofertando Bitcoins que não são Bitcoins. Alguma coisa pode acontecer, hein? As meme coins, já falei diversas vezes para vocês. Sempre que você ficar vendo todos os youtubers colocando capas de meme coins, principalmente aqueles youtubers maiores, saiba que o fluxo de capital deveria migrar para o Bitcoin, vai migrar para shitcoin, lixo, que não serve para nada. Ah, mas eu já tenho Bitcoin, não sei o que. Entenda por que a queda acontece. Ela acontece porque o Bitcoin ele tem uma inflação, ela tem uma quantidade de Bitcoins que entram em circulação para ser negociados. Agora, quando você tira essa demanda para suprir essa inflação do Bitcoin e você pega o preço no Deus me acuda, que é exatamente esses 71 mil dólares, o que acontece é, olha, se não tem mais interesse de compra, o que acontece é que o preço começa a cair. Se o preço começa a cair, todo o mercado dado por medo e as pessoas começam a liquidar as meme coins, altcoins e etc. Só que, veja, altcoins, eles têm uma oferta muito grande. Quando você vai liquidar, todo mundo quer liquidar ao mesmo tempo. O que acontece é o que a gente chama de crash, ou seja, todo mundo quer liquidar ao mesmo tempo e não consegue. Aí fica colocando ordens de 50%, 80% lá embaixo. E isso que acontece. E nunca mais essa meme coin, essa shitcoin volta para o topo histórico. Então esse é o momento de ficar de olho aberto, tá? Das ordens, onde as instituições estão querendo comprar o preço. Veja, aqui na faixa de 71 mil dólares, a gente tinha entre 72 e 73 ordens grandes de venda. Ou seja, as instituições não queriam que o preço do Bitcoin fosse acima desse patamar. E se a gente olhar agora também, ó, as instituições estão colocando ordens de compra aqui na faixa de 65 até a faixa de 62, 63 por aí. Então o que a gente pode esperar é que o preço realmente ele volte para essa faixa aqui. Pode ser que não seja rapidamente, ele volte, caia mais um pouquinho, faça um retorno e depois ele volte a cair. Então a gente pode marcar no nosso gráfico essa região de 65 até 63 nessa região aqui. E eu acho que isso vai acontecer rapidamente, tá? Então eu acho que vai ser mais ou menos essa faixa aqui, ó. Então o preço pode ficar aqui dentro e a galera começar a ficar com medo. Por quê? Porque o preço perdeu essa linha de tendência de alta e perdeu um baita de um suporte aqui, vai estar fazendo topo duplo. Então seria uma baita região de liquidez para as baleias comprarem. Veja que é exatamente isso daqui, ó. Exatamente. Será que eu vou estar realmente investigando o que as baleias estão tramando? Pode ser que seja isso, né? Se a gente analisar outra situação parecida com essa,
é exatamente essa situação aqui, ó. Se a gente colocar aqui uma linha de tendência, ó, ver como tem um toque aqui, outro toque, outro toque, outro toque. O que aconteceu? O preço rompe isso daqui, perde um baita de um suporte e as instituições começam a comprar o Bitcoin nessa faixa, ou seja, você percebe que é um baita de uma liquidez aqui embaixo, ou seja, as pessoas começando a vender, por quê? Porque o preço fez um topo duplo, perdeu uma estrutura de alta, perdeu o suporte, então logicamente o preço deveria o quê? Desabar. Então isso daqui é uma baita região de liquidez, ou seja, essa região aqui é uma região legal da gente comprar junto das instituições, tá? Feito isso, vamos falar sobre a ganância, tá? Porque, veja, a gente está um bom tempo aqui em ganância. Você pode encontrar isso aqui fácil, btctools.io. Você encontra aí o Bitcoin Crypto Fear e Greed Index, que é o índice de medo de ganância. Se a gente colocar aqui 3 meses, faz tempo que a gente está aqui em ganância. Ah, e como que isso funciona, essas métricas? Veja, isso daqui é importante porque a gente mede algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o volume, ou seja, o quanto de pessoas que estão negociando Bitcoin. Open Interest, o que significa Open Interest? É o quanto, né, que tem de dinheiro alavancado. Então, quanto mais dinheiro, capital em alavancagem, significa que as pessoas estão gananciosas, concorda comigo? E a gente eu vou mostrar isso para vocês. Mídias sociais, o quanto que as buscas por Bitcoin, altcoin, memecoin, estão nas redes sociais. Algumas delas, como Reddit e Twitter. Então, quando essas buscas estão muito grandes, significa que é uma análise de sentimento, né, de ganância. E outra coisa é a busca, né, no Google, como Bing, buscadores como Bing, como Google e etc. Então veja que essas métricas, elas são importantes e elas já estão há um bom tempo aqui em ganância. No vídeo da bolha das memecoins que estourou, eu falei para vocês que na Deribit, né, ou seja, as pessoas estavam pagando um spread no preço futuro, aí calma, é no preço futuro do Bitcoin a 16% mais alto. E eu falei para vocês que o legal da gente comprar é abaixo, quando esse spread estiver abaixo de 10. Se tiver negativo, perfeito, melhor ainda. Nesse momento, a gente tem aqui 12%, 11%, 10%, então melhorou. O que eu gostaria de ver era isso daqui ficar com um spread de 5%, 2%, 3%. O que precisaria o preço cair exatamente para essa faixa onde as instituições estão colocando ordem. Veja que tudo conflui para a gente ter um preço nessa região. Eu acho que a tendência é essa mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.